Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Naira Goulart, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós vamos passar aí as próximas 5 aulas juntos para que a gente possa estudar um pouquinho a respeito da neuropsicologia, né? Então, como diz aqui na minha apresentação, eu tenho especialidade em neuropsicologia e a gente vai poder se aprofundar um pouquinho nesse tema para que a gente compreenda um pouquinho melhor. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o conceito da neuropsicologia para entender um pouquinho melhor o que ela é e sobre as funções neuropsicológicas, que são de extrema importância dentro da neuropsicologia. Então vamos lá. O que é então a neuropsicologia? Tá? Ela é um ramo de especialização da psicologia que nos permite avaliar e reabilitar as funções neuropsicológicas de um paciente. Então eu coloquei aqui as funções neuropsicológicas, né, em negrito, em destaque, porque a gente vai sempre trabalhar em cima disso quando a gente estiver falando da neuropsicologia. Então, como eu disse anteriormente, nessa aula a gente vai explorar um pouquinho quais são essas funções, isso é bastante importante de entender, porque todo o nosso trabalho da neuropsicologia, ele vai girar em torno aí dessas funções, né, de avaliá-las e depois de trabalhar elas, de reabilitar, fazer com que elas estejam melhor treinadas e trabalhar aí alguns comprometimentos que a gente pode encontrar nessas funções. Então, ela é um ramo de especialização da psicologia, ok? Para que eu seja um profissional da neuropsicologia, eu tenho que ter uma base de formação aí como psicólogo, ok? O objetivo, então, da neuropsicologia é atuar na promoção de uma melhor qualidade de vida, auxiliando na melhor inserção do indivíduo no seu contexto social. Quando a gente trabalha com a neuropsicologia, a gente vai trabalhar muito com todas as idades, tá? Que a gente vai abranger todas as idades. Então, com indivíduos que estão com algum desajuste social. Como assim? Né? Aqui a gente não vai estar falando das mesmas patologias que a gente vai falar lá na psicoterapia, tá? Mas também são sujeitos que socialmente vão enfrentar dificuldades. Então, de repente, crianças que têm algumas dificuldades de aprendizado, elas vão encontrar dificuldades para se inserir no meio social escolar. O adolescente, né, no seu meio social. O adulto, às vezes, encontra dificuldades para estar inserido no mercado de trabalho ou mesmo dentro das relações, tá? O idoso também, com dificuldades aí nessas funções neuropsicológicas, vai ter perda de autonomia, tem uma série de dificuldades sociais. Então, a gente sempre vai estar falando de um sujeito que tem aí algum comprometimento que vai afetar ele na questão social, vai ter um prejuízo do dia a dia. Tá? E o objetivo da neuropsicologia, portanto, é ajudar nessa inserção, né? É ajudar para que esse indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida, tenha uma melhor autoestima, para que ele consiga se sentir funcional, né? Para que ele consiga se sentir dando conta das suas necessidades, né? Daquilo que ele precisa fazer, seja criança, adolescente, adulto ou idoso. Tá? Então, o objetivo da neuropsicologia é esse, ajudar as pessoas a serem reabilitadas, né? Para que elas consigam exercer as suas funções e que isso vai acarretar sensação de bem-estar, autoestima, autonomia, né? E pessoas executivas, que a gente fala, né? Não de executivo no sentido empresa, mas que conseguem executar aquilo que elas planejam e aquilo que é esperado dentro até da faixa etária de cada um, ok? Eu sou suspeita a falar, lógico, porque eu sou especializada na área, mas a neuropsicologia para mim é uma área riquíssima, né? E é um recurso que a gente consegue ajudar muito. Então, é uma área muito interessante de se trabalhar e que a gente vai conhecendo mais aí. Eu espero que vá ficando bem claro, porque às vezes ainda é um tema muito obscuro. As pessoas não entendem muito bem o que é a neuropsicologia. O olhar clínico desenvolvido a partir dos atendimentos, ele vai ser fundamental, porque grande parte da atuação aqui é voltada para levantamento de diagnóstico. Então, quando você faz os atendimentos clínicos normais, você vai treinando um olhar clínico
para identificar padrões, para identificar né, a dinâmica do paciente. E esse olhar clínico aqui vai ser muito importante, porque a gente vai ouvir também aí a história desse paciente, vai levantar algumas hipóteses para que a gente vá confirmando elas através dos testes, ok? Dominar conhecimentos como transtornos de aprendizagem, TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, o TEPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, conhecimento sobre os testes, sobre funções neuropsicológicas, né, vai ser muito importante para que você desempenhe bem essa função. Ainda é uma área pouco conhecida, como eu disse, mesmo dentro da área da saúde. Às vezes você fala com colegas, até às vezes colegas psicólogos, que às vezes não têm conhecimento do que é a neuropsicologia, tá? E outros profissionais da área da saúde, então, menos ainda. Então, é nosso papel como profissional da área conseguir divulgar também o que é a neuropsicologia, para que as pessoas tenham ciência, né, de que essa área existe e de que ela pode ajudar tanto, né? Ela pode trazer uma qualidade de vida para as pessoas muito interessante, tá? Então, eu coloquei aqui que muitos pais enfrentam dificuldades dos filhos sem saberem que existe esse recurso. Então, tem muitas crianças aí com dificuldades e às vezes os pais até com condições de usar esse recurso da neuropsicologia, mas não tem conhecimento, né? E as pessoas acabam não usando esse recurso. É também uma especialidade de difícil acesso. A maioria dos convênios não cobre esse tipo de atendimento e as avaliações particulares são caras. Então aí a gente tem uma outra empreitada, uma outra dificuldade, um dever nosso como profissional também, porque ainda é uma área de muito pouca acessibilidade. Então, pelos convênios é muito difícil que se consiga mesmo reembolso ou mesmo que o convênio cubra esse tipo de atendimento, são pouquíssimos os convênios que fazem isso. E quando você vai procurar um atendimento particular, ele é muito caro. Uma avaliação neuropsicológica, ela pode custar de 2 a 3 mil reais para que você faça, para que você tenha uma avaliação completa. E não é só a avaliação, né? Você vai fazer uma avaliação, você vai ter um resultado e a partir daí você precisa trabalhar aquilo que foi apontado como dificuldade. Então, esses apontamentos, a gente vai levar isso aí para o profissional e a gente vai conversando sobre isso para que você faça um processo de reabilitação, que vai ser um treino dessas funções cognitivas, né, neuropsicológicas, e aí tem mais um tempo de tratamento. Então, não é algo com acesso muito fácil, tá? E a gente precisa, portanto, trabalhar para expandir esses conhecimentos, para que isso alcance mais pessoas e com o tempo a gente vá conseguindo fazer com que esse seja um atendimento mais acessível, porque ele é extremamente vantajoso para quem consegue acessar esse tipo de recurso. Qual que é o papel, então, do neuropsicólogo? Então, como eu disse, para que a gente atue nessa área, é necessário realizar um curso de especialização. Ele tem uma duração média aí de 2 a 3 anos, dependendo da instituição. É necessário esse tempo, né, todo aí de estudo, porque a gente precisa dominar muito bem a aplicação dos testes, a correção dos testes, né, e um treino para levantar diagnósticos diferenciais. Então aqui eu coloquei de novo reforçado diagnósticos diferenciais, porque o neuropsicólogo precisa saber fazer diagnóstico diferencial, né? O que é um diagnóstico diferencial? Então, primeiro vamos pegar só a primeira palavra aí, o diagnóstico, né? O diagnóstico é quando você enquadra uma pessoa dentro de um estereótipo, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje o DSM-5, né, que é o nosso Código Mundial de Doenças, e lá no DSM-5 a gente tem toda a classificação necessária, por exemplo, para se caracterizar um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, você acha lá no DSM todos os critérios que são necessários para que uma pessoa se enquadre dentro desse transtorno. Ok, isso é um diagnóstico, né? É o enquadrar uma pessoa dentro de um diagnóstico, dentro de algo que é muito geral. Um diagnóstico diferencial é que
dentro desse meu diagnóstico, eu consigo apontar quais são as diferenças desse sujeito dentro desse transtorno. Então, nenhum TDAH é igual ao outro, né? A gente não vai... só eu falar que essa pessoa é TDAH não me dá informação suficiente para que eu faça um trabalho de desenvolvimento com essa pessoa, entende? Porque, tudo bem, é TDAH, então eu vou entender que ela tem alterações significativas de atenção, que essa dificuldade de atenção afeta questões dela aí do dia a dia, né? Tem lá todos os critérios. Ok, tá dentro disso, mas e as peculiaridades? E os detalhes dessa pessoa, né? Ela tem uma dificuldade de atenção alternada, dividida ou concentrada. Ela também tem dificuldades de memória, que podem ser acarretadas por conta da dificuldade de atenção. Ela também tem dificuldade nas funções executivas. Quais delas? A gente vai falar de todas essas funções ainda hoje, tá? Mas só para vocês entenderem que o diagnóstico diferencial eu tenho um diagnóstico, tudo bem, eu enquadrei essa pessoa dentro do transtorno aí, déficit de atenção e hiperatividade. Ok, tá aqui dentro. Mas e dentro disso, quais são as peculiaridades dessa pessoa, né? Então, ela é um TDAH que também tem um TOD, né, que é o opositor desafiador. Ela é um TDAH que também tem um TPAC, que é o auditivo central. E esse TPAC, a velocidade do processamento dessa pessoa, né, é inferior ou é limítrofe, que é muito baixa. Então, vocês percebem? Talvez eu esteja usando termos que vocês ainda não dominam tanto, mas só para entender que só TDAH é diagnóstico. TDAH com nível de atenção média inferior, com atenção alternada mais prejudicada do que a atenção dividida, isso é diagnóstico diferencial. E é isso que a gente, na neuropsicologia, vai fazer. Porque o nosso olhar como neuropsicólogo, ele tem que ser específico pro sujeito. Então, a gente tem que conhecer muito bem todos os transtornos, que é esse quadradão geral. Eu preciso entender muito bem de todas as funções neuropsicológicas para que aí eu consiga juntar tudo isso e fazer um diagnóstico diferencial. É isso que vai favorecer a reabilitação desse sujeito, que vai favorecer com que eu realmente atue naquilo e ele tenha melhora. Talvez vocês já tenham escutado falar de pacientes, mas está um tempão em tratamento e não adianta nada, porque às vezes ele não tem um diagnóstico diferencial. Ele é tratado como TDAH, estou usando isso como exemplo, ele é tratado como TDAH de uma maneira geral e isso não atinge a necessidade dele. E aí a gente não tem uma melhora, tá? Então esse é o nosso objetivo como neuropsicólogo, fazer esse diagnóstico diferencial. É lógico que aqui, nesse curso que a gente vai fazer com as 5 aulas, ninguém vai sair formado como neuropsicólogo. Como eu disse, para isso é necessária uma especialização, tá bom? Mas a gente vai compreender esses conceitos, até para que, de repente, você que nem conhece essa área direito, se desperte, se encante, assim como eu, né, dentro dessa área, e aí você vá buscar e se aprimore para que a gente tenha mais profissionais. Ainda é muito escasso a quantidade de profissionais, né, que a gente tem dentro dessa área. Então, a gente precisa de ajuda aí para poder disseminar essa área que é tão importante, tão bonita, né? Quando eu comecei a fazer a psicologia, eu sempre gostei muito de estudar o cérebro, né? Eu me encantei muito assim, com as aulas de anatomia, quando a gente foi estudar o cérebro, isso me chamava muita atenção. E aí, ao longo da psicologia, ao longo da minha formação, eu ainda não tinha muita certeza para que área de especialização eu ia. Quando eu terminei a faculdade, eu entendi que eu queria ir para a clínica, né, para atender clinicamente, que foi uma questão que me chamou bastante atenção, mas eu ainda não tinha muito claro o que eu ia fazer de especialização. Mas eu tinha essa paixão assim, pelas questões cerebrais. E aí uma vez eu recebi, né, na minha época, quando eu me formei, eu não tive neuropsicologia dentro do meu curso, né, isso ainda não era pouquíssimo falado, mas aí quando eu terminei eu recebi um e-mail assim aleatório falando sobre uma especialização de neuropsicologia. E quando eu li, eu entendi que era para entender como que isso funcionava no cérebro, né, e como que todas essas nossas funções influenciam no nosso comportamento, e como que uma mudancinha aqui pode mudar muito o nosso comportamento e fazer com que a gente esteja muito mais
ajustado, né, e satisfeito com a gente mesmo, fez muito sentido isso para mim. Foi isso que me levou aí para a neuropsicologia, e mesmo meu doutorado em ciências ainda foi dentro desse caminho da psicologia. Então, né, eu tenho bastante coisa para compartilhar aqui com vocês a respeito disso. O profissional ele vai realizar inicialmente, então, uma avaliação neuropsicológica para compreender quais são as dificuldades do paciente e, posteriormente, pode fazer o treino das funções comprometidas, ou seja, a reabilitação neuropsicológica. Nós vamos falar aí em aulas separadas da avaliação só e da reabilitação, porque são conteúdos muito extensos, tá? Para a gente discutir. Então, qual é o papel do neuropsicólogo? Fazer avaliação e reabilitação neuropsicológica. São esses dois pontos aí que a gente vai trabalhar, ok? Você pode fazer avaliação e encaminhar para que a reabilitação seja feita por outro profissional. Você pode não ter feito a avaliação desse indivíduo e ele vir para fazer só a reabilitação com você, e aí ele já vem com o relatório de um outro profissional, tá? Então, não obrigatoriamente você tem que fazer os dois, e você nem deve falar isso para o paciente, que ele deve fazer os dois com você, porque ele tem que ter a liberdade de buscar outro profissional se ele quiser, tá? Mas você pode sugerir para ele, você pode dizer que você faz o processo de reabilitação, se ele quiser ficar com você após a avaliação e fazer o processo, ok, senão ele tem todo o direito de procurar um outro profissional, tá? A maioria dos pacientes que buscam esta área são crianças, portanto é importante que o profissional se sinta à vontade com o atendimento deste público e que tenha desenvoltura para falar com os pais. Então, o público que a gente atende em sua maioria infantil, mas também tem muito adolescente, e também aparecem os adultos e os idosos, tá? Adulto, eu diria que talvez ainda é um público menor. Idoso ainda aparece mais que o adulto para a neuropsicologia, mas a criança e o adolescente são mais. Talvez eu diria que é criança, adolescente, idoso e adulto. Seja aí a ordem do público que aparece para a gente tratar. É muito importante, então, que você se sinta à vontade para lidar com as crianças e que você se sinta à vontade, inclusive se sinta confortável para conversar com os pais, porque lembra que aqui a gente está falando de diagnóstico diferencial. São pais que vão chegar sem entender o que o filho dele tem. Ele entende que o filho dele tem uma dificuldade que ele não sabe mais o que fazer. Então ele está vindo buscar uma resposta, né? E às vezes você vai dar um diagnóstico para um pai de um transtorno do espectro autista, você vai falar que o filho dele é autista, né? Então, que ainda tem um nome muito pesado hoje em dia, né? A gente precisa desmistificar isso um pouquinho também, mas tem um nome muito pesado, então a gente tem que ter tato para conversar com esses pais, para dar esse retorno mesmo para a criança, né? Ou para o adolescente. Como é que você vai contar para ela que ela é autista, né? Então a gente precisa se sentir confortável com isso. Eu acho que a neuropsicologia, ela muitas vezes é muito reconfortante, né? Porque os pais, eles chegam, e mesmo a criança, às vezes numa agonia muito grande de não entender o que aquela criança tem, né? E não saber qual caminho para ajudar. Então, pela neuropsicologia, a gente consegue colocar isso na mesa, sabe? E explicar o que é que está acontecendo, né? Então, olha, é isso, é assim que acontece. Orientar os pais a entender, de repente, sobre determinado transtorno, para que eles aprendam a lidar com a criança daquela maneira. A criança também, ela entender como é que a cabecinha dela funciona, o que é mais fácil para ela, o que é mais difícil, né? Isso também é um alívio muito grande. Então, ao mesmo tempo que você receber um diagnóstico pode ser pesado, também pode ser reconfortante, tá? E por isso que depende muito da gente, que é o profissional, de como a gente vai levar isso para o paciente, tá? Então, isso é uma parte muito importante do nosso papel. Vamos estudar então um pouquinho sobre as funções neuropsicológicas, tá bom? O nosso cérebro, ele é um emaranhado de conexões neurológicas que permitem a execução das nossas funções cerebrais. Então, nós temos várias funções cerebrais. Tudo, né, que se movimenta, que acontece no nosso corpo, são a partir das funções cerebrais, inclusive o funcionamento dos nossos órgãos, né? Nós temos aí o tronco encefálico, que é quem determina todo esse nosso funcionamento autonômico, dessas coisas que a gente não tem controle dos nossos órgãos.
Então, tudo é comandado pela essa nossa central de controle aqui, que é o nosso cérebro, né? Um ramo dessas funções são as funções neuropsicológicas, que estão intimamente envolvidas com o nosso processo de aprendizado e execução de comportamento. Então, as funções neuropsicológicas, elas estão relacionadas com o nosso processo de aprender. A grande maioria das coisas que a gente consegue fazer é porque a gente passou por um processo de aprendizado, né? Então, elas são muito importantes aí dentro do nosso cérebro. E muito do nosso comportamento e da nossa personalidade, inclusive, estão envolvidas também com essas funções neuropsicológicas. Para a gente compreender melhor o papel de cada função, é importante compreender alguns mecanismos cerebrais. Por isso, a gente vai estudar um pouquinho sobre os lóbulos cerebrais, tá? Vou explicando para vocês o que é isso. Eles estão localizados no nosso córtex, né? Então, a gente tem o cérebro e o córtex é essa camada superior, é a massa cinzenta do nosso cérebro, que é onde está o corpo dos neurônios, é onde acontece todo o processamento neural mais sofisticado, né? Então, é essa trama de conexão neuronal, que é onde está passando os impulsos aí o tempo todo para que as coisas aconteçam dentro do nosso cérebro. Aqui, então, para a gente entender o que são, né, e onde é que eles estão localizados, tá bom? Então, aqui o lobo frontal é aqui, ó, né? É a nossa testa, tá? Então, é essa porção aqui frontal do nosso cérebro, tá bom? Do nosso córtex. O lobo parietal é essa região aqui superior e lateral do nosso córtex. O temporal, lembra das têmporas, né? Aqui. Então, ele é localizado nessa região mais lateral mesmo, não superior, lateral do nosso cérebro. E o occipital, ele é aqui na nuca, tá? É essa parte de trás, é a traseira mesmo aí do nosso córtex, ok? Então, esses são os nossos lobos. Dentro de cada lobo estão localizadas várias funções e essas funções se interligam entre lobos, tá bom? Então, essa questão de estudar os lobos e localizar um pouco cada função, ela é muito mais didática do que operacional, tá? Porque, na verdade, o nosso cérebro funciona como um todo. Ele é um emaranhado, né? Então, uma região, ela se interliga com a outra para que as funções aconteçam. Mas, de uma maneira mais didática, a gente consegue centralizar as funções relacionadas aos lobos. Por que é importante entender sobre os lobos? Porque se, por exemplo, você recebe um paciente que vem e te fala que ele teve uma lesão no lobo frontal, né, de repente um acidente de carro, acidentes de carro são muito comuns que a pessoa tenha uma lesão frontal e occipital, né, por conta do efeito chicote que acontece nos acidentes. Então, geralmente as pessoas batem no frontal e batem no occipital, tá? Então, se a pessoa chega de repente já, às vezes a pessoa vem com uma tomografia, né, vem com um exame aí de imagem que vai já identificar que tem lesões nesses lobos. Então, a gente já vai ficar esperto de quais áreas, quais funções neuropsicológicas provavelmente estarão comprometidas por conta dessas lesões. Lesões no cérebro não são necessariamente cortes, impactos, traumas, ok? A gente pode falar de uma lesão num desses lobos por conta de traumas que não são físicos, tá bom? Que são traumas emocionais, também acontecem. As lesões, elas podem acontecer por falta de estímulo, né? Então, de repente, a pessoa tem uma lesão ali no lobo temporal, não porque alguém bateu, entende? Porque teve uma lesão, mas de repente porque ela foi muito pouco estimulada dentro dessa região. E aí, quando ela faz um exame de imagem, de repente essa região não acende, vamos dizer assim, né? Mas é porque ela não está estimulada da maneira correta, não porque houve, de fato, aí uma lesão, tá bom? A gente vai voltar a falar, né, disso e das funções. Então, vamos entender um pouquinho o papel de cada lobo. O frontal, aí, portanto, né, aqui na nossa testa, ele é responsável pelo planejamento das ações e movimento.
toda a nossa parte de planejamento, execução, né, movimento, né, ela está localizada aí no nosso lobo frontal. Ela abriga muitas características de personalidade. Um caso que depois vocês podem pesquisar aí é o caso do Phineas Cage. Quem é formado já em psicologia talvez já tenha escutado, é muito comum os professores trazerem esse caso durante a faculdade, porque ele fala exatamente de um paciente, né, que foi o paciente zero aí para estudo das funções neuropsicológicas, que no trabalho, isso, né, anos aí, muito lá atrás, entrou uma barra de ferro que atravessou o frontal, né, ela atravessou o olho e saiu aqui no hospital, e o cara não morreu, né, só que ele virou outra pessoa, né, então ele teve as suas características de personalidade alteradas por conta da lesão aí no lobo frontal, enfim, além de outras questões também. No lobo frontal, a gente tem localizado a área de Broca, que é responsável pela parte mecânica da fala. Então, lembra que eu falei ali que as questões de movimento estão muito relacionadas com o frontal? A nossa parte mecânica da fala está relacionada com o nosso frontal. Ela está localizada aí na frente, tá? Então, quando a gente identifica uma pessoa com uma dificuldade de linguagem, eu preciso entender se é na parte mecânica ou se é na parte de compreensão, que aí vai estar no outro lobo que a gente vai conversar. Funções neuropsicológicas que a gente vai estar envolvidas aí com o lobo frontal. Atenção e função executiva, tá? São as duas aí que a gente sempre vai pensar quando a gente pensar no lobo frontal. Lobo parietal, né? Então lembra? Parietal é aqui em cima, né? Lateral superior. Ele tem duas subdivisões. Então, o parietal anterior, mais para frente, posterior, mais para trás. A anterior é responsável pela recepção das sensações. É a parte somatosensorial do nosso cérebro. Então, é muito comum que tenha até né? Mais ou menos por aqui, assim, tem até um desenho com todos os nossos órgãos do sentido, né? Porque essa sensação externa, né, ela é recebida por essa parte do nosso cérebro. E aí depois ela é processada pela parte posterior. Então, o lobo parietal ele é responsável pelas sensações, né? Por tudo isso. Então, pensa, ele é uma porta de entrada muito importante do nosso cérebro, porque muitas coisas aí vão entrar pelas nossas sensações, né? Então, tato, olfato, paladar, esses nossos órgãos do sentido estão todos relacionados aqui com a nossa parte parietal. Lobo temporal, ok? É responsável pelo gerenciamento da memória. Então, se a gente estiver falando de memória, estamos falando de lobo temporal. Ela abriga a área de Wernicke, responsável pela compreensão da linguagem. Então, nós temos aqui no lobo temporal uma região que é a área de Wernicke, que é onde a gente compreende a linguagem, tá? Então, a linguagem, olha só, ela acontece com o funcionamento conjunto de dois lobos, o frontal, a área de Broca, e a Wernicke, o lobo temporal, tá? Então, elas funcionam juntos para que a gente consiga desenvolver uma linguagem. Funções neuropsicológicas, então, desse lobo, memória e linguagem. E o lobo occipital, né? Lá atrás, é responsável pelo nosso processamento visual. Então, as funções envolvidas aí a gente vai nomear de visoconstrução e visopercepção, tá bom? A gente vai definir melhor aí essas duas, mas é sempre importante lembrar que elas estão relacionadas. Então, lá do lobo occipital, né, sai o nosso nervo óptico, ela está ligado com o nosso nervo óptico que vem aqui para os olhos. Então, às vezes a gente encontra uma pessoa que ela enxerga, ela não tem problema nas vistas, nos olhos, né, mas ela não consegue enxergar. Como que pode isso? Às vezes a lesão está no lobo occipital, então ela não consegue processar aquilo que está entrando, lembra? Somatosensorial, eu assimilo, processo essa sensação, né, essa questão visual que está entrando, e aí eu preciso processar isso lá no occipital,
e às vezes a pessoa não consegue. Só para dar um exemplo para vocês, uma vez eu atendi um paciente que tinha sofrido um acidente de carro, né? Ele bateu frontal e bateu occipital. Fazendo a avaliação, né, com ele, uma vez eu fui fazer um jogo de damas com ele e ele não mexia, né, nas damas num quadrante, um quadrante inferior aqui esquerdo, ele não, parecia que não existia, ficavam lá todas as pecinhas, ele jogava com as outras e aquelas ficavam intactas. Né? Por quê? Porque ele não enxergava aquilo, né? E ele não tinha problema de vista, a vista dele estava perfeita, mas aquele quadrante sumiu por conta da lesão que ele teve no hospital. Então a gente teve que ir trabalhando para conseguir ampliar esse campo aí de visual de novo. Vamos lembrar então quais são os lobos e as suas funções. Lobo frontal, atenção e função executiva. Lobo temporal, memória e linguagem. Lobo occipital, visoconstrução e visopercepção, e lobo parietal, sensações, né? É aí uma portinha de entrada para as nossas sensações. Vamos falar um pouquinho então de cada função. A atenção, ela é a porta de entrada do cérebro. Toda informação entra pela atenção ou pelas áreas sensoriais. Então, a atenção é uma das funções mais importantes que a gente tem no cérebro. Né? Uma alteração de atenção, ela vai acarretar em uma série de dificuldades, tá? Por quê? Porque é por ela que entra tudo, tá? Então, a gente tem aí a subdivisão da atenção em 3. Nós temos a atenção seletiva, que é a nossa capacidade de se concentrar. Eu seleciono um foco e fico nele, tá? É a minha atenção seletiva. Atenção alternada é a minha capacidade de alternar o meu foco de um estímulo para o outro. Então, por exemplo, eu estou fazendo comida, eu paro, mexo no celular e volto para continuar fazendo a comida, tá? Eu alternei o meu foco de atenção. Então, essa é a atenção alternada. Atenção dividida é a nossa capacidade de dividir a atenção em 2 ou mais estímulos ao mesmo tempo. A atenção dividida é uma das atenções que a gente mais vai utilizar, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu estou falando com vocês agora e eu estou prestando atenção no que eu estou falando, mas eu também estou ouvindo o barulho aqui da minha rua. Eu moro numa avenida, então eu também estou ouvindo o barulho dos carros que passam aqui na rua. Vocês estão aí me ouvindo, prestando atenção em mim, mas também estão ouvindo os sons do ambiente, estão vendo coisas que estão ao seu redor. Então, a gente sempre está dividindo a atenção. Mas essa divisão, ela nunca acontece 50-50, né? Nunca é 50% para cada lado. Sempre algo está em primeiro plano. Então, por exemplo, eu estou aqui prestando atenção no que eu estou lendo, no que eu estou conversando com vocês, tem 70% da minha atenção aqui e 30% para esses estímulos externos. Se passar um carro, de repente, muito barulhento aqui na rua, pode ser que por um segundo a minha atenção dividida vai funcionar junto com a atenção alternada, porque o meu foco de atenção talvez vá lá para esse barulhão da rua e aí eu preciso conseguir voltar para aquilo que eu estou prestando atenção com vocês. Então, assim, de novo, como eu falei lá dos lobos, a gente vai fazer uma divisão didática da atenção para que a gente entenda, mas elas funcionam em conjunto. Uma está sempre influenciando a outra, ok? Então, a atenção, ela é primordial aí, é a estrelinha das nossas funções neuropsicológicas. Memória, né? A memória, ela é a capacidade, então, de reter, armazenar e evocar uma informação. O que são esses 3? Então, não é só memória, né? Ela tem subdivisões também, né? E tem 3 etapas importantes do processo mnemônico que a gente fala. Então, reter, eu vou absorver a informação, lembra? Ela vai entrar pela atenção, eu vou reter essa informação, eu vou armazenar isso em algum lugar do meu cérebro e depois eu preciso evocar, eu preciso trazer para fora essa informação. Então, por exemplo, o que vocês estão aprendendo aqui agora. Vocês estão prestando atenção, isso vai entrar, vocês vão reter essa informação, vão armazenar em algum lugar do cérebro
e quando for necessário, vocês vão evocar isso, vocês vão colocar para fora, numa conversa, numa prova, né? Vocês vão trazer esse conteúdo, tá bom? A memória, ela funciona junto, então, com a atenção, que é por onde você vai reter a informação que você está memorizando, e com a função executiva, que a gente vai falar mais adiante. Porque é a função executiva que vai procurar lá dentro do seu cérebro onde que você guardou essa informação, onde que você armazenou, e vai te ajudar a evocar. E aí também vou usar a linguagem, né? Porque eu preciso comunicar essa memória que ficou retida. Ok? Então, olha o processão, olha quantos lobos vão estar funcionando juntos aí para que a gente tenha um processo de memória, tá bom? A gente também vai ter subdivisões aqui. Então, temos a memória imediata, que ela é armazenada numa média de 20 segundos. Então, é uma memória rapidinha, assim. Por exemplo, eu gravo um número para digitar no celular. Vou chamar um Uber, né? Eu não estou na minha casa, eu vejo o número ali, aquilo fica armazenado, é o tempo de eu digitar e esse número sumiu, né? Ele não vai ficar guardado. Se vocês já tiveram a oportunidade, se não, por favor, o façam, assistam o desenho do Divertidamente. Ele é fantástico para entender os processos neuropsicológicos, tá? Né? E ele tem lá essa questão das memórias que, se elas não são reforçadas, elas são esquecidas, né? A memória, para que ela vire uma memória de longo prazo, que a gente vai falar aqui mais adiante, ela precisa ter um conteúdo emocional. Por isso que decorar as coisas na escola nunca funcionou, né? Porque era só um texto ali, ela ficava nessa memória às vezes de curto prazo. Eu retenho, fico com ela ali por um tempo e depois eu não lembro mais. Aquilo que vira memória de longo prazo, que fica guardado por anos, né, armazenado aí, nesse nosso buffer de informações, ela tem sempre um conteúdo emocional, né? Por isso que quando tem esses treinos de memória, as pessoas se relacionam com musiquinhas, né? Quem fez cursinho pré-vestibular, por exemplo, né? Eles usam muito as músicas, as associações, para que essa memória seja mais retida, ok? Então, ela precisa de um conteúdo emocional. A memória de curto prazo, tem um armazenamento médio de 1 minuto. Então, por exemplo, você viu lá uma receita, você fica com ela ali na cabeça e vai fazer. Depois, isso também pode ser esquecido, né? Só vai virar memória de longo prazo se tiver um conteúdo emocional. Nossa, não é qualquer receita, é o pudim de leite da minha mãe. Então, essa fica registrado, entende? Porque tem um conteúdo emocional. E nós temos também a memória operacional, que ela também funciona muito lá na função executiva, que é uma memória de curto prazo utilizada nas operações matemáticas e na lógica. Então, são aqueles números que eu vou memorizando e vou manipulando, né, para que eu tenha aí um resultado. A linguagem é a capacidade de compreender e se comunicar utilizando a linguagem falada e corporal. Então, quando a gente fala de linguagem, a gente não está falando só aqui, ó, de falar, né? Eu gesticulo junto. Às vezes eu não estou falando, mas o meu corpo está se expressando. Arte também é linguagem, tá? Então, a gente tem várias maneiras de entender a linguagem. A gente tem aí, dentro da linguagem, a nossa capacidade de nomeação, de repetição, de gramática, de fluência da linguagem e de compreensão dessa linguagem, tá bom? Então, depois, a gente pensando lá numa avaliação, a gente vai ter que pensar em todos esses critérios aí da linguagem. Aviso, percepção e aviso, construção, elas são a capacidade de percepção e construção visual. Por exemplo, eu percebo o espaço que eu estou e sou capaz de me organizar dentro desse espaço e me colocar aqui, né? Essas duas funções, elas se complementam, sendo que uma nos permite perceber visualmente, que é a aviso-percepção, e a outra nos permite construir mentalmente imagens e locais. Então, sabe aquela coisa de eu imaginar o meu quarto, de eu imaginar o meu local de trabalho, de eu imaginar o meu corpo? Tudo isso faz parte dessa construção visual, tá? São essas duas funções que trabalham juntas aí, que estão ligadas lá com o nosso lobo occipital.
Funções executivas, tá? São as funções mais aprimoradas do nosso cérebro. Lembra? Tá aqui dentro na frente junto com a atenção. Nos permite ser funcional dentro de um meio social. Então, a função executiva, ela é densa, né? Ela é pesada, porque tem muita coisa envolvida. E são todas funções que vão permitir que a gente seja funcional, sabe? Uma criança funcional é aquela que consegue ter um rendimento na escola. Um adolescente funcional é aquele que consegue ser funcional dentro do seu meio, um adulto, um idoso. E para tudo isso está relacionado à função executiva, tá? Dentro da função executiva nós temos velocidade de processamento. Qual é a velocidade que eu processo a informação que eu estou recebendo do meio? Então, sabe aquela coisa? Talvez vocês vão se identificando. O professor está falando, quando eu estou entendendo uma parte, ele já está em outra. Às vezes a minha velocidade do processamento, ela está lentificada, tá? Então, isso é uma função executiva. Por quê? Se eu tenho essa velocidade do processamento alterada, eu vou ter uma dificuldade de aprendizado, certo? Porque enquanto o professor está lá no B, eu ainda estou começando a entender o A, né? Às vezes eu sou mais lento mesmo para entender algumas coisas, e isso pode fazer com que eu perca informações importantes do meio, ok? Pensamento, né? O nosso pensamento é lógico, a gente usa todo o nosso córtex aí para desenvolver um pensamento, mas a nossa capacidade de manter um pensamento linear, ele acontece na função executiva, porque ele está intimamente relacionado com o de baixo, que é o controle inibitório. Controle inibitório é a nossa capacidade de inibir estímulos não relevantes em detrimento dos estímulos relevantes. Então, por exemplo, eu estou aqui prestando atenção no que eu estou falando com vocês e tem os carros passando lá na rua. Se eu ficar o tempo inteiro me distraindo com os carros que passam lá na rua, eu não vou conseguir ser funcional e desenvolver, executar aquilo que eu preciso. Isso é uma falha no controle inibitório, que fica fazendo com que outros pensamentos invadam aquilo que eu estou tentando prestar atenção. Isso vai gerar uma desexecução, né? Vai fazer com que eu não consiga ser funcional? Sim, né? Porque vai atrapalhar a minha comunicação, as minhas relações, o meu processo de aprendizado, ok? Não vai me permitir com que eu tenha um fluxo de pensamento linear. Sabe, quando a gente conversa com as pessoas, o tempo inteiro elas ficam pulando de um assunto para o outro e não conclui? Essas funções aí que estão comprometidas, tá bom? Planejamento e organização. Então, se eu não tenho capacidade de planejar e executar, se eu não tenho capacidade de me organizar, de planejar para que eu possa executar algo, eu não sou funcional, né? Eu não consigo dar conta muitas vezes daquilo que eu preciso. Então, é passado para mim uma tarefa, se eu não tenho capacidade de me organizar, planejar para que eu possa executar, eu não entrego o resultado daquela tarefa. Isso pensando em qualquer faixa etária. Isso vai fazer com que eu seja disfuncional e vai me acarretar um problema social. Flexibilidade mental é a nossa capacidade de abrir mão de algumas coisas, é aquela rigidez, né? Às vezes a gente fala que é teimoso, mas teimosia não é só uma característica de personalidade. Às vezes a gente está falando de flexibilidade mental, de função neuropsicológica. Nos idosos, por exemplo, essa aqui é uma função que rapidamente ela é perdida, né? Então, por isso que dizem que os idosos são muito teimosos. Mas por quê? Porque a flexibilidade mental deles geralmente já começa a ficar comprometida, eles não conseguem mais ser flexíveis, aceitar um ponto de vista diferente, abrir mão de uma rotina. Os autistas, por exemplo, têm uma grande dificuldade de flexibilidade mental, né? Porque eles são muito rígidos, não conseguem ter essa flexibilidade de aceitar um outro ponto, tá? A parte de cálculo, que está lá envolvido com a memória operacional, como eu disse para vocês, também está relacionada à função executiva. Se eu não tenho essa capacidade da minha memória operacional de manipular a informação que eu estou recebendo para que eu entregue um resultado, isso também vai me trazer aí grandes dificuldades, ok?
bastante informação, né? Falar da neuropsicologia é um conteúdo denso, tem bastante coisa, tá? Então anotem as dúvidas, vão colocando lá nos comentários que na quinta aula a gente vai fazer só de tirar dúvidas. Então, como eu disse, a neuropsicologia ela é uma área ainda pouco conversada, então é muito comum que apareçam muitas dúvidas né, daquilo que a gente vai conversando aqui. Tá? Então vão anotando aí as dúvidas que aparecerem sobre as funções, sobre os lobos, tá? O que foi aparecendo aí ao longo da aula, para que a gente termine aí o nosso ciclo com vocês compreendendo bem a neuropsicologia, né? Entendendo e para que a gente vá disseminando cada vez melhor esse conhecimento, tá bom? Amanhã a gente vai falar então sobre os pontos relevantes de uma avaliação neuropsicológica. Vamos aprender um pouquinho, entender um pouquinho como que tudo isso funciona, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pessoal, né? Lembra aí dos nossos processos atencionais, né? Respirar ajuda nos nossos processos atencionais para que a gente ative a nossa concentração. Então, se estiver difícil de ir compreendendo, porque são muitos conceitos, para um pouquinho, dá uma respirada, oxigena o cérebro para ampliar o potencial de atenção, tá bom? Muito obrigada!